Às vezes você fala assim com a pessoa, olha, a escola mudou a minha vida. Aí a pessoa fala assim, tá, e aí? Irmãos, isso não é um chavão, isso não é uma frase de efeito, não é uma frase de marketing. Isso é a realidade de pessoas, de milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que tiveram as suas vidas mudadas. Ninguém pode tirar isso de mim, ninguém pode tirar isso de cada aluno que já se formou na escola, porque foi uma realidade. Eu sei, porque sei, as noites que eu chegava em casa e a minha esposa já na cama a dormir, eu chegava e falava assim, minha filha, eu preciso te contar uma coisa. Uau! Eu preciso te contar. Irmãos, nessa manhã, eu quero fazer com você e como eu fiz com a minha esposa. Naqueles dias de aula da escola bíblica, lá no Brasil ainda. Eu quero chegar para você e sacudir você. E dizer para você, você precisa ouvir o que eu tenho para te falar. A escola mudou a minha vida. E a escola vai mudar a sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pessoal da banda, muito obrigado. Vocês podem se assentar. Vocês que estão aí no auditório, tem como acender as luzes para mim? Por favor. Você pode ficar em pé mais um minutinho só. Vocês. Só um minutinho, por gentileza, eu preciso fazer uma breve consulta aqui, só para eu compreender melhor como é que está esse auditório aqui. Tem alguém que está nos visitar aqui hoje pela primeira vez? Levanta a sua mão. Não, são todos aqui de casa, todos já conhecem, ou agora. Quem aqui já fez a escola bíblica Verbo da Vida ou Rema lá no Brasil? Senta agora para mim, os outros ficam em pé. Já fez ou está estudando? Quem está estudando pode sentar também. Olha, o número de potenciais alunos está aí, diretamente olhando para mim agora nesse momento. Deixa eu dizer uma coisa. Você está no lugar certo hoje, porque hoje você vai ser impactado com essa escola, com aquilo que a escola quer fazer na sua vida. Amém? Agora você pode ficar de pé novamente. Você que está em pé agora, eu quero fazer uma pergunta para você que ninguém nunca te fez. Ó, valendo. Um café ali fora depois. Você tem certeza da sua salvação? Tem certeza disso mesmo? Você tem certeza da sua salvação? Por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Se ela diz, eu não discuto. Se ela não diz, eu não invento. Ok? Estamos combinados assim? Se a palavra de Deus diz que eu sou salvo, sou salvo. Amém? Agora você pode sentar um pouquinho. Se a palavra de Deus diz para você que você é salvo, alguém pode poder tirar você desse lugar de salvação? Sim ou não? Tem certeza disso? Se alguém chegar e falar assim, ó, eu acho que você, Chico, você não vai para o céu, não. Está atrasado. Está ou não? Se alguém disser para você, se você não vai para o céu, que você não tem salvação, essa pessoa está redondamente enganada. E você tem convicção disso, você vai falar assim, querido, deixa eu te dizer um negócio, você chegou muito atrasado, eu já criei com o coração
e confessei com a boca que Jesus é o Senhor, de acordo com Romanos capítulo 10, verso 9. Acabou. Amém? Porque lá diz que se eu fizer isso, eu vou ser salvo. Pronto, eu já fiz, estou salvo, ninguém vai mudar essa realidade. A pergunta que não quer calar, essa vale $1 milhão de euros. Por que cargas d'água que quando a gente tem algum tipo de enfermidade, a gente não tem a mesma convicção? Tempo! Por que será que as pessoas têm um poder de persuasão sobre nós, quando se trata de enfermidade? Ela diz assim, eu acho que você não é tão bem cheio de saúde assim não, eu acho que você tem aí algumas enfermidades. Ou então vira para você e fala assim, essa enfermidade aí, tu vai morrer. Aí a gente vira e fala assim, a gente geralmente abraça a pessoa e fala assim, você deve ser muito entendido, e eu tenho que concordar com você, eu vou morrer mesmo. Por que será que nós não temos a mesma convicção quando se trata de cura, quanto nós temos a convicção em relação à salvação? A palavra de Deus não diz a respeito de cura? Nós vamos ver isso. Se ela diz a respeito de cura, por que eu não tenho a mesma veemência? Por que eu não tenho a mesma convicção? A igreja do Senhor Jesus não é verbo da vida, não tem nada a ver com a gente. A igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, assumiu uma posição de mentira do diabo, aceitando, acatando a informação mentirosa de Satanás que nós somos doentes. Que a cura divina não é algo para os nossos dias, não é algo para a nossa vida. Olha, se Deus quiser, serei salvo, serei curado. Se Deus quiser, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus já quis. E Ele revelou na sua palavra o seu desejo, a sua vontade. Por que nós não temos essa mesma convicção? Qual a razão que a nossa convicção, ela se fragmenta quando se trata de cura divina, mas quando se trata de salvação, eu sou salvo e ninguém me tira isso. E por que nós não falamos do mesmo jeito? Eu sou curado e ninguém me tira isso. Sabe, irmãos, a grande verdade é que nós temos nos alimentado muito pouco a respeito da cura divina na palavra de Deus. Salvação a gente se alimenta todo dia, toda hora. Eu sou salvo. A gente vai declarando, eu sou salvo. Que isso? Eu sou salvo, sou crente, sou salvo, sou salvo. Sou salvo, sou salvo, sou salvo, sou salvo. E cura. O quanto de cura nós temos parado para estudar e meditar? É sério, irmãos. Eu sei que vocês estão olhando aí para mim com a carinha assim, mas é sério. Qual a razão, querido, que muda de acordo com a circunstância? Deixa eu te dizer uma coisa. A circunstância não pode ditar a tua fé. A circunstância que você atravessa não pode ditar a tua fé. O que tem que ditar a tua fé é aquilo que você crê por dentro, baseado na palavra de Deus. E se você crê, como é que você crê? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, querido, nós estamos fragilizados, fragmentados no que diz respeito à cura divina. Está na hora de nós pegarmos e renovar a nossa mente, trazer para a nossa mente a realidade da nova criação. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para me trazer salvação eterna, mas para me trazer cura divina. A gente precisa se renovar disso. Todos os dias. Porque todos os dias uma dor de cabeça pode se instalar na sua vida.
E aí a gente fala assim, não, só uma dor de cabeça. Não, é só... Irmão, deixa eu te falar um negócio. Se você não tem fé para curar uma dor de cabeça, na hora que a coisa apertar mesmo, de fato, você não vai ter fé. Mas, ao contrário, é verdade. Se você tiver fé para poder botar em retirada essa dor de cabeça, você vai ter fé para poder falar o que quiser contra qualquer enfermidade, porque todas as enfermidades estão debaixo do nome de Jesus Cristo. Cheguei aqui agora. Uma cólica, irmãos. Falei assim, Jesus amado, logo hoje que eu vim aqui em Marinha Grande, me dá um trem desse, não é possível. Botei a mão aqui e falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Acabou. Acabou, irmãos. Por quê? Porque tem que acabar. Simples assim. Dor e enfermidade tem que acabar, tem que sair. Chegou lá na igreja esses dias uma família, na verdade foi só a esposa nessa vez. Ela é portuguesa, foi a convite de uma família portuguesa lá da igreja, e esse português virou para mim e falou assim, o nome dele é Ricardo Gabriel. Ricardo Gabriel, antes do culto, virou e falou assim, olha, está vindo uma amiga minha aí hoje, e ela está desesperada, pastor. A filha está com meningite no hospital. Falei assim, eita glória, é hoje. Palavra que Deus me deu para colocar, para ministrar, era sobre cura. Falei, é hoje. Eu já me preparei, fiquei impactado com aquela informação. Falei assim, é hoje. Ministrei a palavra. Chamei quem queria a respeito de cura, um apelo de cura lá na frente. Essa mãe dessa menina, uma adolescente de 14 anos, foi lá na frente. Quando ela chegou lá na frente, eu falei assim, o que está acontecendo? Ela falou assim, minha filha está no hospital. E os médicos já chamaram a gente, que ela está com meningite e o quadro é gravíssimo. E eu não sei o que fazer. Eu falei assim, pronto. Se você não sabe, você veio no lugar certo. Porque o lugar certo é a palavra de Deus. Amém? Oramos ali, irmãos. Repreendendo aquela enfermidade da menina que estava hospitalizada. Amém? Vocês estão comigo? No dia seguinte, Ricardo Gabriel me liga. Pastor, preciso te contar. Conta. A menina teve alta. Só acredita um trem desse? Falei assim, acredito. Acredito. Irmão, de um dia para o outro. O cenário era terrível. Totalmente contrário. A menina com meningite, queridos. Dia seguinte, está a menina em casa. Na quarta-feira, estava ela lá na igreja, lá, a mãe e a menina. Aí agora a mãe e a menina levaram o pai e o irmão. Está a família inteira. É disso, meu irmão. É disso que se trata. O Evangelho de Jesus Cristo se trata a respeito de salvação. A salvação do nosso espírito, a salvação da nossa mente e a salvação do nosso corpo. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Salmo 107. Salmos capítulo 107. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 107, versículo 19. Salmo 107, 19 diz assim. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 20. Enviou-lhes o quê? A sua palavra. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Quem é esse que enviou a palavra? Deus. Quem é a palavra?
Jesus Cristo. Ele nos enviou a sua palavra e nos livrou daquilo que nos era mortal. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus está nesse negócio chamado cura divina. Mas eu e você precisamos começar a meditar em textos da palavra de Deus que trata a respeito de cura divina. Para começar, na hora que uma circunstância se apresenta diante de nós, nós termos de onde tirar alguma coisa. Eu só vou conseguir tirar alguma coisa de dentro de mim se primeiro eu coloquei lá dentro. Então eu não posso ficar me alimentando de coisas que diz que eu vou morrer. Eu recebi um diagnóstico de morte. Ó. O câncer ou o cancro que você contraiu é muito violento. Esqueci a palavra que eles usaram. Agressivo. Irmãos, não era para estar aqui hoje, não. Segundo a palavra do diabo, mas segundo a palavra do meu Deus, não morrerá, mas viverá para contar os feitos do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? E já vão faz 20 anos agora esse ano. Sarado, curado, vivendo dias felizes. Oh, glória a Deus. Amém? Abre comigo a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta é uma aula demonstrativa. São 50 minutos apenas. De uma disciplina, de uma matéria, que você vai ter sistematicamente 6 aulas sobre isso. 8 aulas sobre isso. Você vai se encher de conhecimento que vai mudar a sua vida. Não só nessa disciplina de cura divina, mas também na disciplina de família. Amém, irmãos? Deixa eu te contar um negócio. Minha família foi transformada. Transformada pelo poder dessa palavra, querido. Era um casamento antes e outro depois. Percebe? Você abriu Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que esse texto, o escritor está dizendo? Ele está falando assim, olha, Jesus Cristo é igualzinho a Deus. Percebe? Você sabe muito bem que gêmeos às vezes eles são iguais, são idênticos. Mas a personalidade não é possível ser idêntica. São diferentes. Sim ou não? São diferentes. Mas aqui está falando a respeito de completo, pacote completo. Jesus é exatamente como Deus. Percebe? Então, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que fazer o quê? Olhar para Jesus. E assim eu vou saber que tipo de caráter que tem Deus. Amém? Vocês estão comigo? Então, muito bem. Aonde na Bíblia que você viu Jesus colocar a enfermidade em alguém? Em nenhum lugar. Olha, rapaz, você está muito inteiro, em pé, correndo, mas não gostei não, vai ficar paralítico, fique paralítico. Você tem alguma passagem assim?
Não. Se Jesus não coloca enfermidade em ninguém, por que cargas d'água que eu vou acreditar que Deus coloca enfermidade em alguém? Não coloca. Não faz parte do caráter de Deus. O caráter de Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é amor. Se Deus é amor, irmãos, não faz sentido nenhum Ele colocar uma enfermidade numa pessoa e falar assim, agora vai lá, Jesus, cura ele, só para eu ver como é que é esse negócio. Fica paralítico, agora vai lá, Jesus, anda paralítico. Fica cego, agora enxerga cego. Não tem isso não, irmãos. Não tem isso não. Se você quer conhecer a Deus e o seu caráter, você tem que olhar para Jesus Cristo. Aquilo que Jesus fez, é assim que Deus faz. Amém? Glória a Deus. E Ele é a nossa referência aqui nessa terra. Jesus é a minha referência, é a sua referência. Amém? Tiago capítulo 1, verso 16. Nós vimos que Deus não coloca enfermidade em ninguém, porque Jesus não colocou enfermidade em ninguém. Agora vamos ver que relação tem o pecado com a graça de Cristo. Vamos ver isso aqui. Tiago, capítulo 1, 16, diz assim, olha, não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago 1, 16, amém? Versículo 17 agora. Toda boa dádiva, enfermidade é boa dádiva, sim ou não? Dor é boa dádiva. O câncer é boa dádiva. Oh, que bonitinho, ele contraiu um câncer, que gracinha, que bênção. Vai ver que é para você se aproximar mais de Deus. Não, querido, Deus não precisa das estratégias de Satanás para fazer com que eu e você nos aproximemos dele. Ele vai usar o Espírito Santo dele e a sua palavra para que nós possamos nos aproximar dele. Amém? Estratégia da concorrência é da concorrência, não é nossa não. Amém? E ele continua, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode. Deus não fez, Deus não faz e Deus não fará nada, nenhum tipo de associação com as obras das trevas. Não faz. Agora em Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Eu e você estamos em Cristo Jesus, amém, glória a Deus por isso. Se estamos nele, querido, nós não estamos mais sujeitos a uma vida de pecado. O pecado não mais nos pertence. Passou. Agora, o que é nosso direito? O nosso direito é vida eterna. O nosso direito é uma vida abundante. O ladrão veio, João 10, 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E aí Jesus fala, mas eu vim, oh aleluia. Eu vim para que tenham vida e a tenham com algumas enfermidades. Não. Eu vim para que tenham vida e a tenham com algumas dores. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, aleluia! Glória a Deus.
Eu quero que você saia daqui hoje, irmãos, depois de você fazer a sua matrícula na Escola Bíblica Verbo da Vida online, olha que beleza, vai fazer no conforto da sua casa. Que privilégio você tem. Mas eu quero que você saia daqui com uma grande verdade na sua mente. Eu sou sarado e curado. E ninguém me remove desse lugar. Oh, aleluia. Bom, então se a boa dádiva vem de Deus, se eu não estou mais numa vida de pecado, por que vem a enfermidade? Ela vem porque o diabo continua sendo atrevido, querido. Ele continua fazendo as suas peraltices. Ele continua fazendo as suas gracinhas. Parvoíces. Ele continua jogando. Cai quem quer. Cai os desavisados. Cai os não instruídos. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27. Jesus fala lá a respeito de intimidade com Ele. Que a presença e intimidade dEle está para quem? Para as crianças. Mas que crianças são essas? São as criancinhas, os bebês? Não, querido. São pessoas como eu e você, que têm uma postura de humildade para receber com mansidão a palavra no coração. E ele fala o contrário também. Ele fala que os soberbos, ele fala a respeito das pessoas que são os ricos, não tem nada a ver com a pessoa da riqueza, da pessoa que vive em riqueza, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com aquela pessoa que é soberba. Ela já se acha sabedora de todas as coisas e que não precisa aprender mais nada. Essas vão viver sem desfrutar da presença. E vai ser assim também, querido, enquanto eu e você não conscientizarmos de que cura divina é um direito adquirido por Jesus Cristo na cruz, nós vamos viver sujeito a situações que o diabo vai falar uma mentira e a gente pode acatar. Mas graças a Deus que o conhecimento da palavra tem chegado a milhares e milhares de pessoas na palavra da fé espalhada pelo mundo. E você também faz parte dessa história. E você vai poder dizer para a enfermidade quando bater a sua porta, chegou tarde. A palavra de Deus chegou primeiro e eu sou sarado, eu sou curado. Amém? O pecado tem o pecado não, as enfermidades têm 3 situações que podem ocasionar uma enfermidade. Primeira delas é o pecado. Como eu disse para você, solucionado por Jesus na cruz, sim ou não? Jesus morreu por nossos pecados. Nós não somos mais condenados por causa de uma coisa que Jesus já pagou por nós, sim ou não? Estamos livres, livres. Causas naturais podem desencadear enfermidade na nossa vida. Percebe? Causas naturais, por exemplo. Vou num restaurante e como 4 pratos de feijoada. Não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Eu estou me colocando numa condição de sujeição a uma possível enfermidade. Percebe? Outra causa, uma ferramenta de Satanás. Agora, tudo bem, vamos lá. O que eu e você devemos fazer? Estou em pecado? Você responde para você. Eu respondo para mim.
ok? Estou em pecado? Não. Abri alguma brecha onde eu preciso corrigir? Comia 4 pratos de feijoada por dia, agora como só meio. Fechei a porta, fechei a brecha. Sim ou não? Se essas duas já tá ok comigo, só sobrou uma. Ferramenta de Satanás. E aí? O que a gente faz? Em nome de Jesus, irmãos. Ferramenta de Satanás contra ferramenta de Satanás, nós temos o nome de Jesus. Contra qualquer enfermidade, queridos. Uma vez que eu tomo consciência daquilo, eu posso repreender e posso rejeitar, irmãos. Ah, pastor, mas eu vi uma mulher de Deus, um homem de Deus, que morreu de enfermidade. Aí, irmão, vai acontecer. Mas não é porque aconteceu com A, com B ou com C, que eu vou ter que entrar nessa fila. Irmão, sai da fila da morte. Entra na fila da vida. Para que você vai querer? Não, eu já peguei até minha senha. Estou só esperando. 79. É o meu. Pronto. Minha vez. Sai dessa fila, irmãos. Joga essa senha fora. Gálatas capítulo 3, 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ei, a maldição que estava sobre a minha vida e a sua vida foi cravada na cruz por Jesus. Ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Ei, deixa eu te dizer. Meu querido, meu lindo e minha linda que está aqui nessa manhã, que está nos acompanhando pela internet, deixa eu dizer para vocês, você não é mais maldito. Você é bendito. Ha, ha, ha. Ai, ai. Como eu disse para vocês, em 2005 eu fui acometido com cancro no estômago. E eu descobri, por acaso, a médica descobriu por acaso. Passaram-se 19 anos, novembro do ano passado. Estou no ginásio, fazendo meus exercícios para cuidar do corpo. Amém. E eu virei para a Liz e falei assim: minha filha, eu estou passando mal, não estou me sentindo muito bem, preciso ir embora. Fomos embora para casa, chegamos em casa, sentamos à mesa, fomos lanchar com o nosso filho, estamos lanchando lá. Olha, eu preciso sair daqui. Fui para a casa de banho, tomar um banho. Na casa de banho, eu não sei se eu desmaiei, se eu tive um princípio de desmaio, o que foi. Eu sei que eu comecei a perder sangue, tive uma hemorragia severa. Chamamos os bombeiros, eles foram lá em casa, me levaram para o hospital e me internaram. E lá o médico fez exame por cima, por baixo, pelos ouvidos, de tudo quanto é jeito, você imaginar. Ele fez exame para descobrir onde é que estava havendo aquele sangramento. E não descobria. Por fim, ele me deu uma cápsula assim, desse tamanho, assim, mais ou menos, que aquilo vai filmando você por dentro, coisa mais esquisita. E aí descobri onde é que estava não vou entrar em pormenores aqui, porque o tempo não permite, mas de uma maneira milagrosa, ele descobriu, com 8 horas de antecedência do final do exame dessa cápsula, ele descobriu onde é que estava o sangramento. Me levou para a sala de cirurgia, e na sala de cirurgia,
antes da anestesia, ele virou e falou assim, olha, eu vou fazer o meu melhor por você. E ele já tinha feito muita coisa, eu gostei dele, nós nos identificamos bastante. E eu olhei para ele assim, antes da anestesia começar a fazer o efeito, eu falei assim, olha, você vai fazer um excelente trabalho, porque eu sei que Deus vai guiar as suas mãos para poder fazer o melhor por mim. Aí ele virou e falou assim, mas é porque às vezes pode dar algumas complicações. Aí eu virei para ele e falei assim, nessa cirurgia não vai haver complicação, você vai fazer um bom trabalho. E, pum, apaguei, voltei com ele, seu Márcio, acordei assim, meio aquele negócio. Acabou a cirurgia. Aí eu olhei para ele e falei assim, não te disse que você ia fazer um bom trabalho? Aí ele riu e saiu para lá. Irmãos, a cura divina ela se manifesta no nosso corpo físico através de uma oração, através da consciência e da tomada de posição. Mas também se manifesta, querida, através da ciência. Os médicos estão aí para nos ajudar. Nós da Palavra da Fé, nós não negamos a ciência. Amém, irmãos? E não deixa de ser um milagre, irmãos. Não deixa de ser um milagre. Amém? 1 Pedro capítulo 3, verso 18, diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Ele morreu por nós, de uma vez para sempre. Aquilo que ele fez na cruz, querido, a crucificação de Jesus, ele fez de uma vez para sempre. De uma vez para sempre para que você fosse sarado, de uma vez para sempre para que você fosse curado, de uma vez para sempre para que você fosse livre da miséria e pudesse ser próspero, de uma vez para sempre para que você pudesse ser salvo. Amém, irmãos? Diga, eu sou salvo. Eu sou curado. E eu sou livre da miséria. Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, fala, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quando se deu isso? Fala comigo, na cruz. Tudo que Jesus fez na cruz, querido. Salvação, prosperidade e cura. Ele fez na cruz por mim e por você. E nós, invariavelmente, confessamos e declaramos com todos os pulmões a nossa salvação. Mas quando se trata de prosperidade, a gente torce o nariz. E quando se fala de cura divina, a gente diz, se Deus quiser. Deus já quis. Ele já fez. Deus já quis. Ele já fez. Tem uma música que fala assim, cadê o Wallace? O Wallace que me socorria antigamente, agora ele não está aqui nem para me socorrer. Essa aí, quem é que cantou? Você diz, eu acredito. Você fez, está feito. Amém? Talvez a letra não seja assim. Agora, com certeza, a melodia é muito mais bonita do que essa que eu cantei aqui. Mas vamos lá. A cura adquirida, assim como a salvação, é algo que envolve fé. Fala assim, envolve fé. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu não tenho fé, é porque eu não estou dando crédito à palavra dele. Eu não estou acreditando naquilo que ele fala.
Amém? Você já falou com alguém que não prestou atenção no que você está falando? É bom ou ruim? É péssimo. E quando a pessoa sai andando na sua frente, você tem que ir falando atrás dela. Uma vez eu tinha um chefe que fazia isso comigo, sabe? E eu tinha que andar atrás dele. E ele falando. Aí, um dia eu peguei e larguei ele andando. Eu fiquei parado. Aí ele... Não vai dar? Sim. Estou falando com você. Não fui desrespeitoso não, viu? Estou falando com você. Aí ele... Aí ele voltou e falou assim, me desculpa, pode continuar falando. Percebe? Se a gente gosta que as pessoas prestem atenção quando a gente está falando, imagina Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então é importante, querido. Se ele está falando, é porque ele tem certeza que aquilo é importante para mim e para você. E se eu não estou agindo em fé, eu estou agindo em incredulidade, que é contrário da fé. Vamos lá. Isaías capítulo 53, no verso 4 e 5, diz assim: certamente sobrou o que para o diabo? Fala comigo, pessoal de trás, certamente sobrou o que para o diabo? Fala comigo, nada. Porque certamente é certamente. Olha a revelação. Certamente é certamente. Ele fez. Certamente. Ele tomou sobre si. Quem? Ele quem? Jesus. É uma palavra profética que Isaías está dando a respeito daquilo que Jesus haveria de fazer. E fez. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora o 5. Mas, eu gosto de mas. Toda vez que você ver uma palavrinha mas na Bíblia, você presta atenção. Que ele está pegando e fazendo uma ligação. Olha, foi assim, mas agora vai ser assim. Amém? Então, foi assim agora, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, um dia, se Deus quiser, nós seremos sarados. Não foi. Pelas suas pisaduras, fomos, passado, fomos. Uma pessoa profetizando a respeito do futuro, ele diz que aquilo que será feito já foi. O sacrifício de Jesus na cruz, querido, ele aconteceu na eternidade. Nós vimos manifestar há 2000 anos atrás, mas aquilo que Jesus já tinha feito, ele já fez. Oh, aleluia. Só se concretizou ali naquele momento. Nós fomos sarados. Sabe, querido, lá na antiga aliança, aconteceu um fato interessante. O povo estava andando pelo deserto. E de repente no deserto aconteceu algo não comum, mas começaram a aparecer muitas serpentes, e elas eram chamadas de serpentes abrasadoras, porque o veneno dela, a pessoa ficava a arder em febre alta, até morrer. E aí o povo falou: Moisés, clame a Deus por nós. E Moisés pegou, clamou a Deus, e Deus fez um negócio fantástico. Faz uma serpente de bronze. Levanta ela sobre um pedestal. E coloca essa serpente sobre o pedestal.
para que quem de longe olhar para a serpente quando for picado, seja curado. Aleluia. Eu não sei você, mas quando eu penso nisso, eu não sei se vai poder conseguir pegar bem aí de onde vocês estão, mas uma haste de ferro e bote uma serpente de bronze, ele não vai colocar uma serpente de bronze. Pode me ajudar aqui, Fernando, por favor? Destaque aqui para mim, por favor. Isso. Ele não vai colocar uma serpente de bronze em cima de uma haste. Vocês estão comigo? Ficaria meio estranho, ficaria parecendo que era... Volta aqui, meu filho, volta aqui, volta aqui. Ficaria parecendo um poste só. Mas eu acredito, porque a palavra de Deus diz que o que aconteceu no Velho Testamento são sombras daquilo que haveria de vir. Então, quando você olhar para longe, de longe, você vai ver isso. O que te parece isso? Uma cruz. Obrigado, Fernando. Parece uma cruz. O que Deus estava falando? Olha, está ali. Olhe para aquilo que você vai ser curado. Anos e anos, centenas e centenas de anos depois, vem Jesus e morre aonde? Na cruz. Por mim e por você. Agora pensa comigo, se eles estando numa aliança inferior, Deus providenciou cura para eles através de algo que parecia uma cruz, ao se olhar de longe, quanto mais para mim e para você, que estamos em uma aliança superior, baseada em superiores promessas. Quando nós olharmos para a cruz de Cristo e vermos Jesus morreu ali para perdoar os meus pecados, para me dar uma nova vida, uma nova oportunidade, para me dar saúde divina. E eu vou encerrar com isso aqui. Eu vou encerrar com esse versículo. Esse texto de Isaías 53 é clássico. Muitos de nós sabem ele de cor e salteado, sim ou não? Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. O que diz Isaías capítulo 53, no verso 1? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Oh, aleluia! O que está dizendo, querido? Está dizendo que o braço forte do Senhor, a boa mão do Senhor, ela é sobre todo aquele que crê naquilo que está sendo pregado. Isso é o quê? Trocando em miúdos. Isso se chama fé. A cura divina, ela está diretamente relacionada à fé. Você tem fé para a sua salvação. Chegou a hora de você começar a ter fé para a sua cura. Está na hora de você pegar e sair daqui, fazer a sua matrícula na escola bíblica. E está na hora de você poder sair dessas quatro paredes e levar para os seus parentes, amigos, a palavra da fé que mudou a sua vida. Ei, você não precisa viver uma vida de enfermidade. Ah, pastor, e se eu orar não acontecer nada? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você orar e não acontecer nada, querido, isso é uma situação sua, que você precisa resolver consigo mesmo. Porque não é você que cura, quem cura é a palavra, quem cura é o Senhor nosso Deus. É Ele quem faz. O nosso papel é de apresentar as boas novas da salvação. Aleluia, pessoal da música pode vir para cá. O nosso papel é apresentar as boas novas da salvação. E isso inclui cura divina.
Muito obrigado pela sua atenção.